Cantor ganhador de vários prêmios importantes, como 20 Grammys, 4 American Music Awards e um Oscar. Já vendeu 136 milhões de discos em todo o planeta, 64 milhões apenas nos Estados Unidos, tornando-se um dos artistas mais bem-sucedidos da história. Esse cara é Bruce Springsteen. Ele já lançou muitos álbuns importantes, mas o álbum que nós vamos falar hoje é um dos álbuns mais bem-sucedidos da história da música. Então, já curte, compartilha com todos os seus amigos e depois de ver o vídeo, põe um disco para tocar, que esse disco é muito bom, porque está começando o Vida Vitrola. Born in the USA é o 7º álbum de estúdio de Bruce Springsteen. Foi lançado no dia 4 de junho de 1984. Born in the USA foi bem recebido pela crítica, o disco vendeu muito, até 2012, mais ou menos, ele já tinha vendido 30 milhões de cópias, fez uma turnê grandiosa por toda a América e é citado como um dos maiores álbuns de todos os tempos. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasceu em 23 de setembro de 1949 em New Jersey. Logo com 13 anos, ele ganhou uma guitarra da mãe dele. E o cara era tão bom que logo de cara já compôs a primeira música. O tempo foi passando e ele começou a tocar música dos Beatles. O Bruce diz que os Beatles incentivaram muito ele. Já quando ele tinha 19 anos, ele foi chamado para o alistamento militar para ir para a Guerra do Vietnã. E ele só não foi para o Vietnã porque ele tinha sofrido um acidente de moto uns anos antes e teve parece um problema no pé, e só por causa disso o Bruce Springsteen não foi mandado para o Vietnã. Já em meados de 1971-72 ele montou a Bruce Springsteen Band, que já começou a preparar o núcleo da E Street Band, que era a banda que ia acompanhar ele durante toda a carreira. E é nessa época que ele ganhou o apelido de Boss, o chefe. Por quê? Boss. Porque era ele que era encarregado de, depois das apresentações deles em barzinhos, em qualquer lugar que a banda ia tocar, ele que era encarregado de receber o dinheiro da galera e pagava os músicos. Por isso ele é o chefe. Até hoje ele tem esse apelido. E é mais ou menos nessa época que ele já começa a despontar como um grande compositor, um grande músico. E já começou a despertar olhares de caça-talentos de gravadoras, como John Hammond. Foi ele que achou o Bob Dylan, ele que conseguiu achar o Bob Dylan. Então, já em 72, o Bruce assina um contrato com a Columbia Records. Para gravar o primeiro álbum, o Bruce trouxe vários colegas que já tinham tocado com ele, que tocavam nas noites com ele, já formando a E Street Band. O seu álbum de estreia, lançado em 1973, apesar de a crítica ter elogiado muito, vendeu pouco. Era o Greetings de Asbury Park NJ. Logo no primeiro álbum ele tinha um estilo bem folk, e por isso os críticos começaram a comparar muito ele com o Bob Dylan. Em setembro de 73, o primeiro tinha sido lançado em janeiro, e logo em setembro já saiu o segundo. O segundo tem uma pegada mais rhythm and blues. O segundo é o The White Innocent Street Shuffle. A crítica também gostou muito, mas também as vendas também não foram aquele espetáculo. Desse disco tem a música Rosalita, que o Bruce toca até hoje nas turnês. É uma das que ele mais gosta e que o público também gosta. Aí, em 25 de agosto de 1975, aí sim ele lança o Border One. Esse disco trouxe o sucesso que o Bruce estava tanto procurando. Esse disco tem músicas que os fãs adoram até hoje: Border One, Thunder Road, Jungleland. São músicas que embalam os concertos dele até hoje. Esse disco ficou em terceiro lugar nas paradas americanas
e é um disco recheado de grandes músicas. Em junho de 78 sai o quarto álbum do Bruce, que é o Darkness in the Edge of Town. Esse disco chegou a vender 3 milhões de cópias e alcançou o quinto lugar nas paradas americanas. O quinto álbum, lançado em 1980, é o The River. Esse disco, ele já começa o Bruce a mostrar o som que ia embalar ele durante toda a década de 80. Músicas já mais pro pop rock, com baladas intensas, e finalmente rendeu o primeiro hit top 10 do Bruce Springsteen, que é a música Angry Heart. Em 1982, o Bruce lança o álbum Nebraska. Esse disco aí é um disco que é estranho, é bem acústico, com músicas escuras, melancolia, parece um álbum pessimista, muito diferente do que viria a ser o Bruce Springsteen depois. A crítica gostou, mas o álbum não teve nem turnê especial para vocês verem. Mas durante as composições do Nebraska tem muita coisa aí que depois vai aparecer no Born in USA. Aí começa os preparativos para lançar o Born in USA. O disco foi gravado no estúdio Power Station e no The Hit Factory em Nova York. Para produzir o disco foi o John Landau, que era empresário, produtor do Bruce, e o Chuck Plotkin foi quem produziu o álbum. Para gravar, para acompanhar o Bruce Springsteen nesse disco épico que estava para vir, a E Street Band estava composta. A Street Band ela entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll agora em 2008, se eu não me engano. E durante os anos ela teve algumas mudanças, um integrante saía, depois voltava, eles ficam se revezando na banda. E para gravar o Born in USA, a E Street Band era composta por Roy Bittan nos pianos e sintetizadores, Clarence Clemons nos saxofones, Danny Federich nos teclados e órgãos e o Gary Talent no contrabaixo. Steve Van Zandt na guitarra, esse cara é grande amigo do Bruce Springsteen, e o Mark Elberg na bateria. Essa é a composição da E Street Band que gravou o Born in USA. O título do álbum, a princípio, que o Bruce Springsteen queria, era Vietnã. Até que o diretor dos filmes Gigolô Americano e Marca da Pantera, o Paul Schrader, enviou para o Bruce Springsteen o roteiro de um filme sobre uma banda que lutava para fazer sucesso, e o nome do filme do Paul Schrader era Born in USA. O Bruce Springsteen viu aquilo, gostou da ideia, falou: caramba, essa música aqui, o nome vai ser Born in USA. Colocou o nome da música do Born in USA, o disco saiu e o filme não começou. Quando em 1985, já depois de um ano, quando o Paul Schrader foi fazer o filme, o nome Born in USA já estava muito ligado com a música do Bruce. Aí ele não conseguiu mais lançar o filme com esse nome. Aí o Bruce Springsteen deu para ele uma música Day of Light pro filme, e acabou ficando o nome do filme Day of Light, que no Brasil saiu com o nome Luz da Fama. Born in the USA, a música, foi a primeira que ele escreveu para o álbum. Ele gravou ela pela primeira vez em 1982, em janeiro de 82, como estavam preparando o álbum Nebraska. Só que ela não foi utilizada no álbum Nebraska. O Bruce, depois eu vou falar, o Bruce não queria aquele tipo de música, até então ele não tinha assimilado o sucesso que esse cara ia fazer com esse tipo de som. A música é uma paulada que já começa com os sintetizadores do Roy Bittan e do Danny Federich tocando, e a bateria do Max Elberg
coisa assim, não chega nem perto do folk, do folk music que ele tocava nos outros discos. Max Wallberg diz que a Born USA já foi gravada no segundo take já. A segunda tentativa a música já ficou perfeita, e como tanto ela como outras músicas não teve muito, não ficou bom, de novo, não. Tocou 2 vezes, já vai pra bolacha assim mesmo. Born USA conta a história dos veteranos da guerra do Vietnã que quando voltavam para casa eram negligenciados pela população, pelo povo americano, pelo governo americano. Por quê? É a primeira guerra que os Estados Unidos perdeu. Diferente das outras guerras, que quando os caras voltavam, eram tidos como heróis, o pessoal virava as costas pros veteranos da guerra do Vietnã. E ele tinha uma raiva danada disso, porque ele perdeu amigos na guerra do Vietnã, teve amigos dele que voltaram inválidos e o povo tratava eles como um lixo. Essa é uma das músicas mais mal interpretadas do disco. Você mesmo. Talvez quando via o clipe, na época tinha muito pouca tradução, você via aquele clipe com a faixa na bandeira, Born USA, parecia uma coisa patriótica. Só que até mesmo lá nos Estados Unidos, as pessoas, pela capa do disco, do Born USA, ali virado para a bandeira, parecia uma coisa patriótica. Mas não, a música é um protesto contra como que os veteranos da guerra do Vietnã eram tratados pelo próprio povo. Born in USA, ele fala no refrão, meu amigo, eu nasci nos Estados Unidos. Só que ele senta a lenha na letra da música. O Max Wallberg diz que lembra muito bem da noite que eles gravaram o Born in USA. Ele falou que ele estava na casa dele, o Bruce Springsteen chegou com a fita da gravação da música. Eles foram pro deck na casa do Max Wallberg, colocaram a fitinha para tocar. E eles ouviram a música Born in USA mais de 20 vezes. E o Bruce falou para ele que ele achava que a bateria era a coisa mais importante daquela música, porque o som da bateria lembrava barulho de bombas, uma coisa de doido. Born in USA foi gravada lá na época da gravação do Nebraska. Metade do disco do Born in USA foi gravado quando estavam preparando o álbum Nebraska, e as músicas ficaram lá 2 anos quietinhas. Incrível, músicas muito boas como essas ficaram lá no canto, e ele lançou o álbum Nebraska. Vai entender a cabeça dos artistas. O solo de bateria do Born in USA foi aquele solo que tem no final. Coloca para tocar, se não ouviu ainda, coloca que você vai ver. No final foi improvisado, foi na hora da gravação. Porque o Born in USA, diferentemente de outros discos, de outras bandas que fazem também, que gravam instrumentos separados, não. O Born in USA era todo mundo tocando junto. E na hora que estavam tocando, já no final da música, o Max Wallberg disse que ele entende muito que o Bruce, no olhar do Bruce Springsteen até hoje, o Bruce se virou para ele no final da música, na hora que ele parou de tocar, que os instrumentos ainda estavam lá, ele fez um gesto com o braço para o Max Wallberg e ele fez aquele solo de bateria no final. Ouve lá, foi no improviso. No segundo take da música saiu aquilo lá. Como o disco foi lançado em 4 de junho de 84, um mês antes do feriado nacional americano, a Born in USA foi o 3º single apenas do disco, foi lançado no dia 30 de outubro de 84. A segunda música do disco é Cover Me. Essa música aí, o Bruce Springsteen, ele tinha feito ela para Dana Summer, ele gostava muito dela, só que ele foi convencido pelo John Landau, o empresário dele, a ficar com a música para ele. E ele compôs outra, The Protection, e deu para Dana Summer. Ele é um cara
que ele nunca gostou muito do movimento anti-disco, que naquela época lá tinha um movimento anti-disco, o pessoal não compre de disco music, e o Bruce Springsteen não tinha nada a ver com isso. Ele gostava muito de disco music, ele gostava da Donna Summer, tanto que ele ia dar essa música para ela. Essa música foi um grande sucesso. O Bruce não estava acostumado com hits, tanto que Born USA foi um grande hit, Cover Me foi um grande hit, foi lançado como single no dia 31 de julho de 84, foi o segundo single do disco. O primeiro nós já vamos falar daqui a pouquinho. Vamos fazer a sequência do disco música por música. Hoje eu vou fazer assim, tá bom? A terceira música do disco é Darling in Caution. É uma música que o Bruce ele tinha escrito para o álbum de 1978, o Darkness of the Edge. Só que não usou naquele disco. É uma música que também foi gravada em 82, enquanto estavam lá fazendo os trabalhos para o Nebraska. Vê só música boa e ficou tudo lá, guardadinha. Essa música conta a história de dois que saem de Nova York e vão para Carolina do Sul, no condado de Darling County, e lá um deles tem problema com a polícia e acaba preso. Broken in the Wire é outro som do disco, é a quarta música do disco, e ela conta a história. As músicas do Bruce sempre falam de operários, de trabalhadores. Basicamente o som do Bruce Springsteen é isso aí. Por isso que ele tem tantos fãs na classe operária americana. E conta a história de um cara que trabalha na construção de uma estrada, dos problemas amorosos dele com a mulher. Essa música também foi gravada em 82 nos trabalhos do Nebraska. Downbound Train é a próxima música do disco. Ele também foi gravada em 1982. Conta a história de um operário que foi mandado embora da empresa onde ele trabalha. E, cara, ele tinha uma vida boa. Era uma vida boa, e essa música ele fala sobre a dificuldade dele de conseguir sobreviver depois que foi mandado embora da empresa. I Am On Fire, esse foi um grande hit, foi lançado em 6 de fevereiro de 85, é o quarto single do disco, e é uma balada bem curta, que foi a primeira vez que o Bruce também interpretou num videoclipe. Ele faz o papel de um mecânico que vai em uma socialite lá na garagem. O clipe passou muito nas TVs da época. No Surrender foi a última música escolhida para entrar no álbum. A princípio o Bruce não queria que esse som, é a primeira do lado B. A princípio o Bruce não queria colocar essa música no disco, mas o guitarrista, o Steve Van Zandt, convenceu ele a colocar a música no disco. E tem uma curiosidade, no refrão dessa música, na letra da música ali, tem um pedacinho que inspirou o nome do filme do Jean-Claude Van Damme, No Retreat, No Surrender, que no Brasil saiu com o nome Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Eles pegaram o nome para colocar no filme dessa letra, da letra do Bruce, Surrender. Bob Jean, eu acho que é a música que foi subestimada, porque eu achava que essa música devia ter saído como hit. É uma grande música que, segundo dizem, o Bruce fez essa música de despedida ao guitarrista Steve Van Zandt, que estava acabando de gravar o disco e estava deixando a banda. E o Bruce fez essa música para ele, para sobre a amizade de duas pessoas. A música fala assim, gostamos da mesma música, gostamos das mesmas bandas, e sempre dissemos um para o outro que nós somos os mais selvagens, e agora você vai embora, Bob Jean. Aí vem outra música gravada em 82, I Am Gone Down, também foi gravada lá na época do Nebraska. Essa música fala também de frustrações de um rapaz com uma garota, de um relacionamento que não dá certo. Só que tem uma coisa, cara, se você contar, você vai contar
80 vezes a palavra down na música. Eu acho que é a música mais repetitiva que o Bruce Springsteen já fez. Não acho. É a música mais repetitiva que o Bruce Springsteen já fez. Essa música saiu como single em setembro de 85. Já fazia mais de um ano que o álbum tinha sido lançado. Para tu ver o poder desse álbum. Glory Days, Dias de Glória. É a quarta do lado B. Para mim essa música é muito bonita. Essa música conta a história verídica de um encontro casual que o Springs teve com um antigo amigo dele da época de ensino médio, o John DePug. Ele tinha estudado com o cara e depois de passados vários anos, ele estava entrando num bar e vinha saindo um cara, deu de cara com ele e era o cara. Eles entraram pro bar, ficaram até de manhã conversando, lembrando dos dias de glória, e a letra da música fala dos dias de glória dos dois. Depois que a música foi lançada, que aí o pessoal descobriu que a letra era baseada no encontro dele com um antigo amigo dele, foram atrás do cara, descobriram quem era o cara. Ele tinha começado a jogar beisebol e tinham perdido contato. A história para ilustrar, em 1997, aquela turma que tinha estudado junto, eles se reuniram de novo, só que o rapaz, o John DePug, não foi. O Bruce estava lá, contou a história para todo mundo, só que depois de mais uns anos eles voltaram a se encontrar, jantaram eles, as esposas, e a música Glory Days conta os dias de glória desses dois. Glory Days foi lançada como single em maio de 85. Dance in the Dark foi a última música gravada para o disco Born USA. Por que foi a última música gravada? Já tinham lá gravado as músicas todas, só que o Jon Landau, o empresário, chegou para o Bruce Springsteen, chamou ele para ter uma conversa e falou assim: cara, é o seguinte, essas músicas estão muito boas, só que eu quero um hit para arrebentar nas paradas. Você não tem hit aí. Aí não tem hit, eu não estou vendo um hit que vai arrebentar nas paradas. Tiveram uma discussão acalorada, o Bruce foi embora para casa dele, e naquela noite, na noite da discussão, ele fez a letra da música, compôs a letra da música, e no outro dia já foi pro estúdio, gravaram a letra da música. Se você vê o clipe, não diz que a letra da música fala isso. A letra da música fala da dificuldade dele de escrever, da frustração de ter que escrever um single de sucesso, ter que escrever uma música para as pessoas gostarem. Mas cara, fazer o quê? Aí é que você vê aonde que entra o papel do empresário, quando o empresário é bom, que sabe colocar o cara no rumo. O Jon Landau diz que o Bruce Springsteen precisava de uma faísca para ele virar um popstar grande mesmo. Porque até então ele estava lá, estava vendendo bem, mas não tinha ainda explodido mesmo. E depois daquela briga, o homem lá escreveu a letra e saiu como o primeiro single do álbum, estourou e veio puxando as outras músicas. A letra da música é uma letra sombria. Ele fala, desse jeito eu não vou chegar a lugar nenhum, preciso de uma faísca. Eu acho que ele escreveu sobre a briga dele com o Jon Landau. E o clipe é aquele clipe que, se você não viu ainda, acredito que você já tenha visto, você vendo o clipe, você não diz que a letra é aquilo, tá bom? E essa música é outra que o Bruce disse que devido à produção da música, a mensagem não foi bem passada, porque a batida dançante, a letra ficou ofuscada na batida da música. E ela foi lançada como single no dia 4 de maio de 84, um mês antes do disco sair. Aí essa música, cara, veio puxando as outras, o disco foi o que foi. My Hometown é a última música do disco, foi o 7º single, o último single foi lançado no dia 21 de novembro de 85, um ano e meio depois que o disco já tinha sido lançado, estava lançando o single ainda. E fala, cara, sobre as experiências do Bruce
o Bruce Springsteen crescendo no bairro onde ele morava, Freehold, em New Jersey. Ele fala sobre o fechamento de uma fábrica e os operários que iam perder o emprego. As músicas dele se centram muito nisso, e foi a última música que fechou o álbum. A capa do disco. A capa, cara, foi a fotógrafa Annie Leibovitz. Ela fez fotos já de grandes artistas, de todos os gêneros. A mulher é grande fotógrafa. E a ideia, como o disco, a música Born USA, aí tiveram a ideia de colocar uma bandeira americana e o Bruce ali tirando fotos, inclusive então aqui várias fotos, Bruce na frente da bandeira, até escolher qual é a foto que ia ficar melhor. Aí a foto que foi escolhida é essa aqui, o Bruce só a bunda do Springs de costa, e inclusive teve gente que disse que essa foto parecia que ele estava urinando na bandeira americana. Ele falou que em nenhum momento ele pensou nisso, que a foto não tinha a cara dele, porque a melhor foto que eles acharam foi essa, que as fotos do rosto dele tinham ficado péssimas. E Born USA também tem uma coisa, ele foi o primeiro CD porque estava chegando a era do CD, o vinil ia perder o espaço dele, infelizmente. Ele foi o primeiro CD fabricado nos Estados Unidos que um artista americano estava lançando, porque até então outros já tinham lançado, mas eram CDs que estavam vindo do Japão, mas fabricado nos Estados Unidos. O primeiro a lançar um CD fabricado nos Estados Unidos foi o Bruce Springsteen, o Born in USA. O Born USA ajudou muito a popularizar o Heartland Rock, que é o rock que fala da classe operária. E aí vieram outros artistas do gênero que o Bruce puxou eles, o John Mellencamp, o Tom Petty e o Bob Seger. Vieram já no embalo do Bruce com o Born USA, já começaram a fazer muito sucesso também. E para terminar, o Bruce Springsteen sempre teve um sentimento meio duvidoso com o Born USA, tanto que ele deixou essas músicas aí, esses super hits, ele deixou de fora no Nebraska, e só depois eu acho que o John Landau deu uma prensa nele, o empresário e produtor, e colocou as músicas nesse álbum. Ainda bem que ele seguiu o conselho do empresário. Ele diz que às vezes achava que as músicas eram muito pegajosas, mas ele entende que as músicas desse disco mudaram a vida dele. E por causa disso ele teve que mudar um pouco a opinião dele sobre aquelas músicas e questionar se o que ele estava fazendo era certo ou não. Ainda bem que ele pensou direitinho e viu que aquele era o som que ele tinha que encaminhar. Eu também acho. O empresário, se for um cara bom, vai encaminhar o artista pro lado certo. Beleza? Gente, tá aí o disco Born USA. Espero que você tenha gostado. Compartilha, envia para todos os seus amigos. Se inscreve aí no canal para dar uma ajuda pra gente. Comenta também. E amanhã, semana que vem, nós estamos com outro disco para vocês. Beleza? Abraço.